As contratações do Minha Casa Minha Vida dispararam depois da faixa para a classe média. Pela primeira vez, as contratações pelo programa para famílias com renda de até R$ 12 mil superaram as do crédito tradicional, é isso mesmo. O saldo da carteira imobiliária da Caixa finalizou março de 2025 com 850 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 12,7% em relação a março do ano passado. Para analisar esse momento, a gente faz conexão agora com a pesquisadora do FGV IBRE, Ana Maria Castelo. Boa tarde, Ana Maria. Seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Obrigada. Bom, por esse resultado da Caixa, a gente consegue entender que havia certamente uma demanda reprimida para esse público, né? Sim, com certeza. Na hora que a gente olha o desempenho do mercado imobiliário, a gente vê isso. A gente vê um mercado bastante pujante, né? Pujante, com o crescimento dos lançamentos e das vendas. Então, mas essas vendas precisam ser financiadas. E essa mudança do contexto com a elevação da taxa de juros trouxe aí um estresse, né? Os bancos começaram a ficar mais cautelosos, restringindo a oferta e o custo começou a aumentar muito. Então, agora, com essa criação da faixa 4, você traz um alívio aí para esse grupo, né, que antes não estava incluído no Minha Casa Minha Vida e com as taxas mais elevadas do recurso da poupança, estavam sofrendo aí para conseguir o financiamento. Sim, certamente é um alívio, né, professora? Mas ainda assim é um alívio para uma situação muito difícil, uma vez que as taxas de juros ainda estão muito altas. Qual que é a sua avaliação quando a gente leva em conta esse momento da Selic, hein? A Selic, ela tem uma influência no crédito habitacional, quer dizer, principalmente o juro de longo prazo. Quer dizer, a gente tem realmente um contexto que sinaliza que a taxa de juros vai permanecer alta por mais tempo. Mas a gente tem, não podemos esquecer, o programa Minha Casa Minha Vida, que justamente ele contribui para mitigar essa questão para as famílias que, agora no caso, né, da faixa 4 até 12 mil, e com isso você realmente consegue contribuir para que uma parte das famílias que iam ficar fora do acesso à habitação consigam a aquisição do imóvel. Sim, com certeza, né? Foi um alívio para essas famílias. E vale a gente lembrar aqui que o setor da construção civil emprega muita gente, né? Então, existe esse reflexo também para todo o setor, porque, obviamente, as construtoras lançam, né, os projetos, enfim, mas se não tiver o comprador, então existe também esse reflexo em relação ao emprego, né? Sim, então, o setor está muito aquecido hoje, né? Ele está refletindo aí todo o ciclo de negócio aí dos últimos 2 anos, né? Muitas vendas, o programa Minha Casa Minha Vida já assumindo um protagonismo grande desde o ano passado, e esse ano ele tende a ganhar um protagonismo maior ainda. As medidas recentes contribuem para que esse ciclo de negócios ele se mantenha. E esse ciclo de negócio se mantendo aquecido significa atividade, né? Mais emprego, né? Mais demanda por material, ou seja, a economia mais aquecida. Inclusive, a Caixa, até a professora comentou agora há pouco, né? Estava falando sobre essa questão do controle, até porque diante desse cenário tão aquecido, é preciso também ter um cuidado em relação à velocidade em que esses créditos são concedidos. É isso mesmo? Sim, né? Na verdade a preocupação você tem aí um ciclo de vendas, né? E que são muitos imóveis novos. Na medida que esses imóveis vão ficando prontos, aí você tem então, a gente chama o repasse do financiamento. Então precisa haver essa preocupação em atender isso para que você não tenha problemas, né, de desenquadramento das famílias ou pessoas que não consigam dar conta da compra que fizeram. Mas também muita gente consegue usar o FGTS, né? Também é um outro alívio, né, que pode ajudar demais a diminuir a questão do valor financiado, né, ou dar um alívio também na hora de dar uma parcela maior. Então, existe esse contexto também. O FGTS, ele entra nesse caso justamente como
contribuindo para a parte da poupança, né? Porque quando se compra um imóvel e você vai financiar, né, o financiamento não cobre 100% do valor do imóvel. Você precisa ter uma poupança prévia aí para cobrir de 20% a 35% até 40%, dependendo da situação. E o FGTS vem justamente para cobrir essa poupança, né? Ele ajuda nessa formação da poupança prévia e, como você falou, aí diminui o montante de financiamento necessário. Quanto maior a poupança que se tem, menor a necessidade de financiamento. Professora, de uma forma geral, se não existisse o programa Minha Casa Minha Vida, né? Como seria esse setor hoje, né, da construção civil, de acesso à casa própria? Qual que é a análise que a gente poderia trazer aqui para uma reflexão? O cenário seria radicalmente diferente, né? A gente está falando de um programa, né? Vamos pensar as várias faixas que ele tem, algumas inclusive oferecendo subsídio, tá? As taxas muito aquém das taxas de mercado. Então, se você tira essas condições mais favoráveis, você vai excluir do acesso à casa própria muitas famílias. E com isso você perde a capacidade também, né, de vender. E, obviamente, o cenário seria outro. Com as taxas de juros elevadas, realmente você estaria excluindo muitas famílias do mercado que hoje estão capazes, né, de adquirir um imóvel. Professora, muito obrigada pela análise. Para a gente é sempre importante te ouvir. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Obrigada, igualmente para todos.